Eu nunca pensei que um dia teria coragem de contar isso em público. Por muito tempo eu guardei só para mim, achando que as pessoas iam me chamar de louco. Mas o peso dentro do meu coração ficou tão grande que entendi que não era apenas uma experiência pessoal. Era um recado de Deus para o Brasil. Era uma madrugada comum. Eu estava sozinho, em oração, tentando buscar respostas para tantas coisas que estavam acontecendo no país, na minha vida, na minha família. De repente, o quarto inteiro se encheu de uma luz que não vinha de lâmpada nenhuma. Era tão forte que eu mal conseguia manter os olhos abertos. E foi então que eu vi um anjo. Não era um anjo como os desenhos que a gente vê em livros infantis. Ele tinha uma presença que fazia tremer, alto, imponente, com asas que se estendiam como se tocassem o céu. Seu rosto brilhava como fogo, mas ao mesmo tempo transmitia uma tristeza profunda. Eu tremi da cabeça aos pés. Minhas mãos suavam. Eu não sabia se chorava ou se corria, mas não consegui me mover. Era como se meus pés estivessem cravados no chão. O anjo me olhou e disse com uma voz que parecia ecoar por dentro da minha alma: Filho, eu vim mostrar o futuro do Brasil. Não se assuste, mas escute com atenção. O que você verá não é apenas para você, é para toda a nação. Naquele instante, diante dos meus olhos, o que parecia ser apenas uma visão começou a se desenrolar como um filme. Primeiro vi rios que se tornavam vermelhos. Não era sangue físico, mas eu sentia que era a injustiça correndo pelas veias da nação. Era o choro do povo, a dor dos inocentes, a miséria clamando mais alto que qualquer discurso político. Depois vi igrejas lotadas. Mas havia algo estranho. As pessoas cantavam, batiam palmas, pulavam, mas o ambiente estava frio, não havia fogo. O anjo me olhou com tristeza e disse: Eles esqueceram o altar. Construíram palcos, mas abandonaram a cruz. Nesse momento eu comecei a chorar, porque entendi que o Brasil não está sendo destruído apenas por crises lá fora, mas pela falta de fogo aqui dentro, dentro da própria igreja. Então, o anjo mostrou outra cena. Vi cidades cobertas por fumaça. Não era poluição, era confusão. Ideologias, ódio, divisões, pessoas se atacando sem nem entender por quê. E no meio dessa fumaça, vi a bandeira do Brasil. Ela se rasgava no meio, e aquilo me cortou por dentro. Mas do rasgo do lugar da dor, começou a sair uma luz, pequena no começo, mas que crescia cada vez mais. O anjo disse: Deus ainda tem um plano para o Brasil. Mas antes da cura, virá o choque. Antes da promessa, virá a prova. Eu não conseguia parar de tremer. Era assustador e, ao mesmo tempo, havia uma centelha de esperança. Eu sabia que o que estava vendo não era um sonho, não era imaginação. Era uma revelação. E é por isso que hoje eu decidi abrir meu coração. Porque o futuro do Brasil está nas mãos de Deus, mas Ele está chamando cada um de nós a participar desse destino. Se você está ouvindo esse testemunho, não é por acaso. Quero te pedir algo. Escreva nos comentários: eu creio. Declare publicamente sua fé, porque isso não é apenas sobre mim, é sobre nós, é sobre o Brasil. Fica comigo, porque no próximo trecho vou revelar o que o anjo mostrou sobre uma divisão espiritual que já começou no Brasil e quase ninguém está percebendo. Depois daquela primeira visão, o anjo não se afastou. Ele apenas estendeu a mão sobre o mapa do Brasil que surgiu diante de mim. Mas não era um mapa de papel. Era como se eu visse a própria nação viva, respirando, pulsando, e de repente ele começou a se rachar. Primeiro uma pequena fenda, depois uma linha que se abriu cada vez mais, até atravessar o país de ponta a ponta. Era como se o Brasil estivesse se quebrando ao meio diante dos meus olhos. Eu tremia e perguntei em pensamento: o que é isso? E o anjo respondeu com firmeza: é a divisão, não apenas política, não apenas econômica, mas espiritual.
Essa divisão vai revelar quem realmente pertence à luz e quem escolheu as trevas. Nesse momento vi dois grupos. De um lado, pessoas com tochas nas mãos, mas não eram tochas de luz. Eram tochas de fogo estranho. Eram movidas por ódio, orgulho e engano. Gritavam alto, mas seus olhos estavam escuros. Do outro lado, vi pessoas ajoelhadas. Algumas estavam em prantos. Não tinham riqueza, não tinham influência, mas tinham algo que os outros não tinham. Lágrimas diante do altar. O anjo me olhou e disse: essa é a guerra invisível que atravessará o Brasil. Muitos que se chamam cristãos vão se alinhar ao fogo estranho, porque trocaram a cruz pelo aplauso, o altar pelo palco, a presença de Deus pela conveniência. Naquele instante, minhas lágrimas desciam sem parar. Porque eu entendi que não era apenas uma profecia para o futuro, era algo que já estava começando. Quantas brigas vemos hoje entre famílias, entre irmãos de fé, entre amigos, por ideologias e opiniões. O anjo me mostrava que tudo isso era só a superfície de uma batalha muito mais profunda. De repente, a visão mudou. Vi igrejas cheias, mas cada uma levantando a sua própria bandeira. Bandeiras de partidos, de causas humanas, de interesses pessoais. Não era a bandeira do reino de Deus. Era como se cada templo defendesse o seu próprio reino. O anjo falou com dor na voz. Quando a igreja perde o foco da cruz, ela perde a autoridade. E sem autoridade espiritual, não pode mudar uma nação. Vi também muitos jovens confusos, buscando identidade em todo tipo de ideologia. Uns se perdendo nas drogas, outros mergulhando em promessas de fama rápida, outros ainda tentando preencher o vazio com relacionamentos superficiais. O anjo me disse: eles têm fome, mas não é de pão. É fome de sentido. Se a igreja não se levantar como mãe e pai dessa geração, o Brasil perderá o seu futuro. Mas, em meio a tanta dor, o anjo me mostrou algo que me deu esperança. Vi pequenos pontos de luz surgindo em várias cidades. Eram casas simples, grupos de oração, famílias ajoelhadas em secreto. Cada ponto parecia insignificante sozinho, mas de repente começaram a se conectar, como estrelas formando uma constelação. E logo vi a bandeira do Brasil sendo costurada de novo, não por mãos humanas, mas por mãos celestiais. O anjo concluiu: o Brasil será dividido, mas a pergunta é: de que lado você estará? Do lado do fogo estranho ou do lado do altar? Do lado da guerra ou do lado da oração? Naquele momento, eu percebi que não era um simples espectador da visão. Eu também precisava dar a minha resposta. E hoje eu pergunto a você que me ouve: de que lado você está? Se você escolher o lado da oração, declare aqui nos comentários a palavra oração, porque este é o tempo de nos posicionarmos diante de Deus. E não saia ainda, porque no próximo trecho o anjo me mostrou algo ainda mais forte, um tempo de juízo que virá sobre o Brasil e que vai separar de uma vez por todas quem é trigo e quem é palha. Quando o anjo terminou de falar sobre a divisão, eu pensei que a visão tinha acabado. Mas não. Ele levantou a espada que carregava e a apontou para o horizonte do Brasil, e naquele instante meu coração disparou, porque o que eu vi em seguida foi assustador. Primeiro, os campos começaram a murchar diante de mim. Vi plantações secando, vi rios diminuindo, vi o povo reclamando de escassez, e o anjo disse: quando uma nação abandona o altar, até a terra sente. Quando o povo esquece de buscar a Deus, até a colheita se torna fraca. Logo depois, vi multidões nas ruas. Pessoas agitadas, gritando, brigando umas com as outras, levantando bandeiras e placas. Mas olhando mais fundo, percebi que ninguém sabia de verdade contra quem estava lutando.
Era como se todos estivessem cegos, brigando no escuro. O anjo explicou: este é o espírito da confusão. Quando o povo não ouve a voz do céu, acaba seguindo qualquer voz da terra, e o resultado é caos. Em seguida, vi líderes sendo expostos, máscaras caindo, pessoas influentes sendo reveladas, escândalos vindo à tona. O anjo falou: Deus vai sacudir o Brasil. Tudo o que estiver apoiado em mentira cairá. O Senhor está mostrando que só Ele é digno de confiança. Eu não aguentava mais segurar as lágrimas. Era duro ver aquilo, mas o anjo continuou: não se engane, isso não será apenas colheita amarga, será juízo. Mas o juízo de Deus não vem para destruir, vem para purificar. Então vi igrejas novamente. Muitas estavam fechadas, não porque faltavam pessoas, mas porque haviam perdido a essência. Eram templos cheios de estrutura, mas vazios de presença. O anjo me disse: muitos púlpitos vão cair, mas em contrapartida Deus vai levantar casas de oração cheias de glória. Serão lugares simples, mas onde o Espírito se moverá com poder. Nesse momento, a visão mudou de novo. Vi uma tempestade imensa sobre o Brasil. Relâmpagos, trovões, ventos violentos. As pessoas corriam assustadas. Mas em meio à tempestade, havia uma árvore firme, enraizada, que não se abalava. O anjo sorriu pela primeira vez e disse: quem está enraizado em Cristo não será derrubado. O juízo vai vir, mas servirá para separar o trigo da palha. O fogo não é só destruição. O fogo revela o ouro e consome o que é falso. Vi também famílias, muitas se desmoronando, filhos se afastando, lares em crise, mas ao mesmo tempo, outras sendo restauradas no altar. Casais se abraçando em oração, filhos voltando para casa, famílias inteiras se rendendo a Deus. O anjo declarou: o inimigo vai tentar destruir a base da sociedade, mas onde houver oração, haverá proteção. Onde houver entrega, haverá restauração. E então ouvi uma voz que não vinha do anjo, mas que parecia ecoar do próprio céu. Era como trovão e ao mesmo tempo suave. O tempo é curto. Brasil, escolhe hoje a quem vai servir. Meus olhos se encheram de lágrimas mais uma vez. Porque entendi. O juízo não é crueldade, é misericórdia, é o chamado de Deus dizendo: acorda, Brasil. Ainda dá tempo, e eu preciso te perguntar: você está preparado para esse tempo? Você tem raízes profundas em Cristo ou está construindo sua vida sobre a areia? Se você deseja permanecer firme, escreva nos comentários: preparado. Declare em público a sua decisão de estar do lado de Deus quando o fogo vier. E não perca o próximo trecho, porque o anjo não me mostrou só juízo. Ele mostrou também a promessa de esperança e o derramar de avivamento que virá sobre o Brasil para aqueles que permanecerem firmes. Depois de mostrar o tempo de juízo, o anjo fez silêncio. Eu tremia, achando que aquilo era o fim. Mas, de repente, seu olhar mudou. Ainda era firme, ainda queimava como fogo, mas agora havia esperança. Ele disse: assim como depois da noite vem a aurora, depois da prova virá a promessa. Deus não desistiu do Brasil. Naquele instante, o mapa do Brasil apareceu de novo diante de mim. Eu ainda via as rachaduras, as marcas do juízo. Mas algo diferente começou a acontecer. Linhas de luz começaram a costurar o que estava quebrado. Era como se as feridas da nação estivessem sendo curadas pelo próprio céu. De repente, vi multidões nas ruas. Mas não estavam mais em brigas ou protestos. Estavam de joelhos, de mãos levantadas, chorando e adorando a Deus. Vi praças se transformando em altares. Vi escolas sendo tomadas por jovens que se reuniam para orar antes das aulas. Vi famílias abrindo a Bíblia em suas casas. O anjo sorriu e declarou: este é o futuro que Deus deseja para o Brasil.
Não é uma nação perfeita, mas é uma nação rendida. Não é um país sem problemas, mas é um povo que volta ao altar. Eu vi também igrejas. Não eram catedrais luxuosas, nem templos gigantescos. Eram lugares simples, muitas vezes pequenos, mas cheios de vida, cheios da presença de Deus. Líderes pregando com lágrimas, não para impressionar, mas para salvar. Jovens cheios do Espírito, indo às ruas, curando enfermos, abraçando os esquecidos. E então vi algo que me fez chorar ainda mais. Do Brasil, raios de luz começaram a se espalhar para outras nações. Missionários sendo enviados, canções brasileiras sendo cantadas em outras línguas, testemunhos cruzando oceanos. O anjo falou: o avivamento que virá ao Brasil não será apenas para o Brasil, será para as nações. O Brasil será a trombeta de Deus para anunciar que Jesus está voltando. Meu coração queimava. Eu mal conseguia acreditar no que via. Um país tantas vezes marcado por corrupção, violência, injustiça, sendo levantado como farol de esperança para o mundo. Mas o anjo me advertiu: esse futuro não acontecerá automaticamente. Ele depende da resposta do povo. Deus mostrou a visão, mas cabe a vocês escolherem. O que vocês decidirem hoje vai determinar o amanhã. E naquele momento, vi a bandeira do Brasil tremulando. Mas ela não estava como antes. Ela brilhava, como se tivesse sido mergulhada em glória. E sobre ela, em letras de fogo, uma frase resplandecia: o Brasil é do Senhor Jesus. Naquele instante, eu chorei como uma criança, porque percebi que, apesar do juízo, apesar da divisão, apesar da dor, Deus ainda ama o Brasil. Ele não desistiu desta nação. E é por isso que eu preciso te perguntar: você crê que esse avivamento pode acontecer? Você crê que Deus pode usar o Brasil como trombeta para as nações? Se você crê, escreva nos comentários: Brasil de Jesus. Vamos encher esta mensagem com uma declaração de fé que vai ecoar não só aqui, mas no céu. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. Porque essa visão não é só para mim, é para todos nós. Mas não acabou. O anjo ainda me mostrou algo além, um chamado pessoal, uma decisão que cada brasileiro precisa tomar. Depois daquela cena gloriosa, eu pensei que tudo já estava dito, mas dentro de mim veio uma inquietação, como se o anjo estivesse me dizendo sem palavras: olha ao redor, os sinais já estão acontecendo. E foi aí que eu percebi. Muita coisa que vi na visão não está apenas no futuro. Já está diante dos nossos olhos, mas muitos não percebem. Eu lembrei de uma senhora simples que conheci, a Dona Maria. Ela acorda todos os dias às 4 da manhã, dobra os joelhos ao lado da cama e ora pelo Brasil. Ninguém filma, ninguém aplaude, mas o céu inteiro a conhece. E na minha visão, eu via que essas orações silenciosas sustentavam a nossa nação. Pensei também no jovem Rafael, um garoto que estava à beira do desespero, pensando em acabar com a própria vida. Mas um dia, um amigo na escola fez uma oração simples por ele. Nada ensaiado, nada ensurdecedor, apenas uma oração verdadeira. E aquilo salvou sua vida. O anjo me mostrou que esses pequenos gestos que parecem invisíveis são grandes no reino de Deus. E a missionária Joana? Ela não aparece nos noticiários, não tem milhões de seguidores, mas pega ônibus de madrugada para entrar nas favelas e vielas levando a palavra. Sem palco, sem microfone, só com lágrimas nos olhos e uma Bíblia gasta nas mãos. Na visão, o anjo me mostrou que pessoas como ela são colunas invisíveis que mantêm o Brasil de pé. Enquanto pensava nessas histórias, o anjo disse claramente: esses são os verdadeiros heróis de uma nação. Não são os que aparecem nas manchetes. São os que sustentam o país diante do trono de Deus.
Naquele momento, comecei a ver cordas invisíveis segurando o Brasil, como se ele estivesse prestes a desabar. E percebi, essas cordas eram as orações dos simples, das famílias escondidas, dos jovens que buscam a Deus em silêncio. O anjo então concluiu: se o povo ignorar os sinais, o juízo será mais duro. Mas se o povo despertar agora, o avivamento será ainda mais forte. Meus olhos se encheram de lágrimas, porque percebi. A visão não era um aviso distante. Era uma convocação para o hoje. Deus está chamando o seu povo no Brasil para abrir os olhos e enxergar. E eu preciso te perguntar, você tem percebido os sinais? Você sente que algo maior já está acontecendo ao nosso redor? Se você também crê nisso, escreve aqui nos comentários "Eu vejo", porque precisamos declarar juntos que não estamos cegos. Mas o anjo não parou por aí. Ele me mostrou que essa escolha não é coletiva apenas, é pessoal. Cada um de nós precisa decidir agora. Quando pensei que a visão já tinha terminado, o anjo me encarou pela última vez. Seu olhar era como fogo e água ao mesmo tempo, firme, mas cheio de compaixão. Ele não precisou de muitas palavras. Ele apenas disse: agora você viu. O Brasil está diante de uma escolha. Cabe a você anunciar, e cabe ao povo responder. Naquele instante, eu vi uma multidão enorme em uma encruzilhada. 2 estradas se abriam diante dela. Uma estrada larga, iluminada por luzes artificiais, cheia de promessas fáceis, mas que terminava em escuridão. A outra estrada era estreita, cheia de pedras, parecia difícil, mas no final dela havia uma luz tão forte que eu não conseguia descrever. O anjo falou de novo: essa é a escolha do Brasil. Caminho largo ou caminho estreito. Superficialidade ou entrega. Orgulho ou arrependimento. O futuro da nação depende dessa decisão. Eu fiquei sem palavras. Meu coração queimava. Minhas mãos tremiam. Entendi que aquela visão não era só para mim, não era só para um pequeno grupo, era para todos. Então, como um trovão que ecoa em toda parte, ouvi uma voz do céu: este é o tempo decisivo. Brasil, escolhe hoje a quem vai servir. Nesse momento, o anjo desapareceu. A luz foi se apagando e fiquei sozinho, de joelhos, chorando como uma criança. Mas não era um choro de desespero, era um choro de chamado. Porque entendi, o futuro do Brasil ainda pode ser escrito com lágrimas de arrependimento e com joelhos dobrados. E é por isso que eu estou aqui contando isso para você. Se você está assistindo a este testemunho, não é coincidência. Deus quis que você ouvisse. Ele está chamando você também. O Brasil não vai mudar só em Brasília, nem só nas ruas. O Brasil vai mudar dentro de cada casa, de cada coração que se rende ao Senhor. O Brasil vai mudar quando famílias se reunirem em oração, quando jovens dobrarem seus joelhos, quando igrejas voltarem ao altar. E agora eu te pergunto, qual estrada você vai escolher? Você vai seguir pelo caminho largo ou vai dizer sim ao caminho estreito que leva à vida? Se você escolhe dizer sim, escreva aqui nos comentários: eu digo sim. Declare em público que você faz parte dessa geração que não vai se calar. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa. Pode ser alguém que já perdeu a esperança, alguém que precisa lembrar que Deus ainda não desistiu do Brasil. Seja instrumento para que essa chama se espalhe. E mais, se inscreva neste canal, ative as notificações, porque juntos vamos orar, profetizar e declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Eu termino este testemunho com a imagem que mais marcou meu coração. A bandeira do Brasil tremulando, brilhando como se estivesse mergulhada em glória. E sobre ela, em letras de fogo, estava escrito: o Brasil é do Senhor Jesus.